Então, a gente está dando continuidade aqui a alguns pontos, né, da análise em frequência, basicamente fundamentando algumas aplicações sobre o domínio da frequência utilizando números complexos, né? E aí como a gente já viu, né, na sequência, a gente tem estudado os números complexos dentro da análise do domínio da frequência. A gente olhou isso dentro das equações diferenciais. E aí vimos algumas aplicações, né, de números complexos em vários pontos, né, a forma polar, a forma cartesiana. E aí agora a gente está aplicamos aí em um exercício com números complexos dentro de filtros, né, que na verdade é uma análise do domínio da frequência de equações. Aí eu fiz aqui um pouco de modelagem, assumindo que é pré-requisito, né, para entender parte do conteúdo, saber um pouco de modelagem. E como o público é direcionado ao pessoal de engenharia elétrica e computação, né, a gente foca um pouco mais na modelagem de circuitos, certo? Mas essa parte de modelagem de circuitos, dentro do conceito de números complexos, não é tão obrigatório, certo? O que a gente coloca aqui normalmente são as equações que já refletem os dispositivos, faz a análise e já coloca a equação diferencial. E aí, a partir da equação diferencial, até chegar na magnitude fase, que é o que ajuda a gente a fazer o diagrama de Bode e tal, esse é o foco da análise com números complexos, né? Então aqui fiz um exercício, né, em vídeos anteriores, tirando aqui o diagrama de Bode, encontrando essas equaçõezinhas aí de magnitude e fase. E esse exercício que a gente está fazendo aqui com uma malha com um resistor e um capacitor. E aí eu vou fazer a mesma coisa com uma outra malha, certo? Aqui já está colocando o filtro passa-baixas, certo? Eu vou dando as ideias aqui para os exercícios que tenho disponíveis aqui, que são aplicações em filtro, certo? Então, a gente tem aqui o nosso circuito, certo? E aqui, só para dar uma relembrada, né? A soma das tensões de um circuito tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente sabe que VE tem que ser igual a queda de tensão em cima do indutor mais a queda de tensão em cima do resistor. E essa queda de tensão em cima do resistor, por definição, no quadro que está colocado ali, então VR é igual a VS, que é a tensão de saída. Então eu quero visualizar na minha saída, vou colocar um medidor de tensão em cima do resistor, um multímetro, por exemplo, e aí eu coloco esse multímetro aí para medir a tensão em cima do resistor, e essa tensão em cima do resistor vai ser a tensão de saída que será enviada a algum local, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente utilizar esse filtro, certo? Ou tentar encontrar aquelas equações que a gente já fez para já mostrou, né? Para esse caso aqui, né? A magnitude e fase, e fazendo essas operações todas com os números complexos. Então, VE não muda, o que vai mudar aqui é VL, certo? Porque o VL ele vai ser igual a L e linha, que é a derivada da corrente, certo? Então, uma
corrente não pode variar bruscamente em cima do indutor, porque senão a tensão vai aumentar. E aí esse filtro aí depende desse aspecto, né? Então tem que colocar aqui a corrente em função da tensão VR. VR ele é igual a RI. E aí ele está em função da tensão de saída, né? Logo, se VR é igual a isso e VR é igual a VS, então VS é igual a RI. Logo, a corrente é igual a VS sobre R. Então aqui, né, só fazer uma cópia aqui, colar aqui. Então eu vou ter VS sobre VR derivado, né? Então vai ter aqui, vai ser a derivada de VS sobre R. Então aqui na equação final, né, a gente substitui. Então a tensão de entrada vai ser igual a VL, que na verdade é L sobre R, VS' mais VS. E aí, se a gente fizer aqui a transformada, né, de Laplace disso aqui, a gente vai ter tensão de entrada no domínio da frequência. Lembrando aqui que eu fiz a transformada de Laplace, certo? Aí aqui vai ficar S VS, domínio da frequência, mais VS, domínio da frequência. Então, a gente assume condições iniciais iguais a zero, por isso que a gente simplesmente troca a derivada de S por S vezes VS, certo? Então aqui eu posso colocar em evidência, né, o VS e aqui vai ficar L sobre R, né, mais 1. L sobre RS mais 1. Então, a saída sobre entrada é a função de transferência. Saída sobre entrada, que eu ver, vai ser igual a dividido por isso aqui. Então, dividido por isso aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Então aqui nós temos a nossa função de transferência, né, que essa função aqui vai ser a partir dela que a gente vai obter os parâmetros de filtro, né? Então a gente faz S ser igual a J ômega, né? E aí a gente tem o G de J ômega aqui, que vai ser igual aqui J ômega. Então a partir desse ponto aqui a gente já tem condições de tentar usar uma outra ferramenta para nos ajudar aqui, certo?
Então vamos fazer uma tentativa aqui para utilizar uma ferramenta, o Octave, certo? Então aqui no Octave, nosso objetivo é fazer com que essa equação, né, L sobre R e tal, que a gente consiga deixar isso em função de magnitude fácil, né? Então, aqui é só uma instrução para a gente apagar tudo, CLC, e o que eu vou fazer aqui é criar um simbólico, ômega, R e L. Então essas três variáveis são símbolos, né, que ele basicamente vai tentar fazer a expressão funcionar em função desses parâmetros. E J aqui, vocês percebem que é uma variável complexa que ele já entende como se fosse uma variável complexa. Então na hora que eu fizer isso aqui agora, né, só que eu tenho que fazer as multiplicações aqui, né, já tem divisão, tal, pronto. Então ele vai assumir como isso aqui fosse a magnitude e a fase, e aí a gente pode tirar a parte real e a parte imaginária. A gente sabe que para fazer as operações aqui, né, eu teria que multiplicar pelo complexo conjugado, então 1 menos tal, que a gente pode pensar assim, né, em cima eu multiplico aqui por complexo conjugado aqui, e embaixo eu multiplico pelo complexo conjugado também, que é só pegar a parte imaginária e multiplicar pelo oposto. Obviamente ele vai dar um resultado igual, porque ele vai perceber que tem a divisão para fazer, mas é basicamente isso que a gente iria fazer, né, na hora de fazer a simplificação. Então a gente pode fazer aqui tentar usar alguns comandos. Então aqui a gente pode usar a palavra reservada real, certo? Eu usei maiúsculo aqui, na verdade era minúsculo. Então o real pega a parte real, certo? E o imag vai pegar a parte imaginária. Acho que eu vou ter que declarar aqui novamente, né? G é igual a 1 dividido. Aí eu posso colocar real aqui, a parte real de G. E a parte imaginária de G. Então aí a gente tem partes real e imaginário, certo? E depois que se a gente quiser fazer alguma coisa, né, a gente pode substituir aqui. Por exemplo, L igual a 5 a menos 6. Menos 3. Então eu tenho 5 milliohms, millihenry aqui. Eu teria, por exemplo, 300 ohms para R. Tentando pensar aqui alguma coisa razoavelmente na faixa. E aí eu posso fazer um eval de G,
Que aí ele coloca, tira todas as variáveis e já substitui os valores que eu coloquei lá, né? Então eu uso a função eval aqui. Aí eu posso pegar isso aqui, né? E fazer o real. Aí eu teria que ver aqui o W, né? Aí se eu quiser substituir o W, eu posso fazer também. W é igual a, sei lá, 0,1 radiano por segundo. Aí eu já tenho aqui, né? O valor da parte real e teria o valor da parte imaginária também. Aí eu posso ir aumentando o W. Como eu já tinha falado na vez passada, né? Aí eu tiro a parte real, parte imaginária. Então posso fazer isso também, né? Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, eu posso tentar criar um script aqui, né? Que é magnitude, sei lá, magphase. Então eu criei aqui um script. Acho que ficou muito pequeno. Acho que assim vai facilitar um pouco. Eu já tinha colocado aqui, né? G. Só faço copiar aqui para lá. É só para ele executar tudo de uma vez, sem eu precisar gravar as informações. Então aqui eu declarei o simbólico, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Aí depois criei G aqui. Aí depois eu substituí alguns valores lá. Era igual a isso aqui. R foi 300. E aí eu comecei a substituir o valor de W, né? E aí eu usei esse comando aqui para tirar a parte real. E esse outro para tirar a parte imaginária. Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer um for W igual a 0.1, incrementando de 0.1 em 0.1 até, sei lá, 100. E aí eu poderia ficar mostrando aqui as magnitudes e fases. Eu posso criar aqui um iterador e uma variável, duas variáveis aqui, real e imaginário. Aí eu posso fazer aqui real e eu fico armazenando em um vetor aqui. E a parte imaginária eu fico armazenando aqui. Aí depois eu posso fazer um plot
de real e em MAC. Então, aperta o botão de salvar, tem que salvar. Não sei se eu botei demais, até 100. Fazer aqui até 10. Então aqui você está precisando de uma limpada. Então faz o clear, o CLC. Posso até colocar aqui já no início do programa. Que aí quando ele roda ele apaga as variáveis que tinha anteriormente e executa o nosso comando. É porque ele plota os dois no mesmo local, né? Então eu teria que fazer aqui um subplot ou alguma outra coisa. Então vamos plotar o primeiro e depois a gente plota o segundo. Quer dizer, o segundo já está aparecendo aí, né? Parte real. E a parte... Não sei se eu salvei, vou rodar de novo aqui. Então tem a parte real e aí a parte imaginária. Aí teria que ver aí se eu teria que aumentar bastante esse número para poder começar a decair lá na frente. Então, de qualquer maneira, aqui ajuda a gente a fazer aquela análise, certo? Em cima do número, parte real, parte imaginária. E outra coisa que a gente também pode fazer aqui é salvar as magnitudes e fases, né? Então aqui, por exemplo, posso lembrando, isso aqui é parte real, parte imaginária, né? Não é o diagrama de Bode ainda não. Teria que ter o 20 log, né? Do módulo aqui, por exemplo. A gente usa o nome ABS, vou ter um ponto de vírgula, tira ponto de vírgula. Aí eu tenho o módulo, né? Usando ABS e uso fase para ter a face. Quer dizer, usa angle. Achei que era phase aqui, mas é angle. E aí eu pego o ângulo em radianos e o módulo, basicamente com ABS, e se eu quiser aqui eu também posso salvar. Até bom porque tem outras disciplinas que a gente pode precisar fazer simulação com nesses ambientes. Magnitude, fase, aí a gente já estaria preparado para fazer essa análise.
aqui a fase. Então aqui, o que eu consigo fazer, né, sem precisar fazer o cálculo todo, porque sim, eu já mostrei como fazer o cálculo a partir daquele ponto, e basicamente é só olhar aquilo que a gente já fez, né, que é multiplicar pelo complexo conjugado em cima e embaixo, e depois isolar a parte real, a parte imaginária e tal. Aí aqui eu estou mostrando como é que é o método computacional, por exemplo, utilizando em o Octave. Fiz um pouco, né, com o Excel, mas aqui é um nível de simplicidade muito maior para fazer essa parte, né, que é só usar o comando real, e aí eu tiro a parte real do número que tiver aqui. Essa função eval aqui é uma função que ela substitui esses parâmetros de L, R e W na função de transferência que foi criada simbolicamente. Então eu posso criar uma estrutura em função das letras, né? E aí essa estrutura em função das letras fica flexível para quando eu quiser fazer substituição, eu substituo manualmente, né? Digo, a indutância vai ser tanto, a resistência vai ser tanto e o valor de W vai ser tanto. Aí uso essa função eval aqui e a função eval vai me dar exatamente os valores, né, de substituição. Substituindo a função e ele já me dá o número correspondente àquilo. Aí esse número, obviamente, é um número complexo. Então, se vocês observarem, né, ele é um número complexo. E basicamente a função real em mag vai pegar a parte real, né, que é o número 1 ali, e botar na variável real. Vai pegar a parte imaginária, na linha 11, que é menos 0,0001 tal, e botar em mag. Aí vai pegar na linha 16 a magnitude, que é o módulo. Então o módulo é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo e tira a raiz quadrada, né? E aí a fase é basicamente cateto oposto sobre cateto adjacente e o arco tangente. Então ele vai fazer essas operações já direto, sem a gente precisar pensar muito, né? Tem a parte mais facilitadora, digamos assim, de utilizar uma ferramenta computacional para solucionar esse tipo de problema. Então, com isso, né, e a função plot aqui, que faltou de eu explicar, a função plot ela basicamente cria o gráfico, né? Aí eu não falei muito sobre estruturas de plot aqui, mas do jeito que está aqui a gente não consegue criar um plot para cada, né? Então você teria que ir comentando. Existe uma estrutura com subplot aqui, mas eu não vou usar isso agora. Aí você teria que usar a porcentagem aqui no começo, certo? Comentar. E aí você plota real, depois plota imaginário, plota o outro e tal. E vai tirando os resultados aí, basicamente. A ferramenta online é bem interessantezinha, porque a gente não precisa usar o próprio computador, né, para fazer as coisas. Então ela já ajuda bastante aí no nosso desenvolvimento. Então antes de partir para o próximo exercício, eu vou fazer só uma última coisa aqui, que é usar isso aqui na função transferência. Eu vou até aproveitar o script aqui, porque lá eu coloquei, né, isso na forma de função de transferência. G vai ser igual S igual a TF S. E aí eu posso fazer aqui LUR
e eu posso agora declarar G, né? G não é igual a isso aqui, só que em vez de J ômega vai ser S. E aí eu posso aplicar aqui usar essa função Bode para tirar o diagrama de Bode. E vocês vão ver que esse diagrama é bem semelhante ao da aula anterior, né, do exercício anterior, porque também é um filtro passo abaixo, então ele tem o mesmo formato. Então a gente finaliza a explicação, né, como é que a gente faz computacionalmente o exemplo, tirando magnitude, fase, parte real, parte imaginária, tem bastante conceito aí, e eu vou dar um auxílio agora nos outros exercícios em relação à modelagem, certo? Como é que você encontra a função de transferência em cada um, aí a gente pode usar as ferramentas computacionais para tirar os gráficos e magnitude, fase e tudo mais, certo? Então, fica aí para o próximo vídeo.